ainda dessa passagem no Pride, né, cara? A gente tem que mencionar, é impossível não falar ainda mais, pô, no dia de hoje, cara, um dos grandes marcos ali do MMA no Brasil foi a reportagem que a Glória Maria fez, né, no Pride. Ela Foi sim. faleceu hoje, inclusive. E, cara, como é que foi essa... Ela que foi, pô, um marco na história aí do jornalismo. Você falou tudo, irmão. Foi um marco pro esporte também no Brasil. Cara. E ela, enfim, hoje faleceu. E também foi uma das primeiras jornalistas negras aí a ser repórter e tal. Tem uma grande história e foi um exemplo para muita gente, cara. E como é que foi essa reportagem que ela fez com vocês lá no Pride? Cara, quando a gente soube que ela estava indo, porra, aquilo já mexeu com a gente. Porque não tinha abertura, longe de ter abertura numa grande mídia, quanto mais a Globo. E, porra, ela botou a gente no Fantástico, né, cara? Porra, então a gente sabia que muita coisa ia mudar ali. Apresentou o esporte para o mundo. Quer dizer, para o Brasil. Pro Brasil, né? Que porra, meu irmão. E a galera viu a magnitude do que era aquilo ali, as cifras que rolavam, o grau de influência que nós tínhamos lá na época, de fama, de tudo. Então, aí ela, como eu botei no meu próprio Instagram ali, é a madrinha, ela madrinhou o esporte, entendeu? Então, porra, a gente vai ser eternamente grato. Pô, eu tive uma passagem com ela depois do coisa, no UFC Rio 3 que eu lutei, eu saí todo fudido, meu irmão, com a cara toda torta. E ela, menino, o que aconteceu contigo? Não sei o que lá. E, porra, tava eu, Alonso, e eu acho que ela tava com alguém que eu não lembro, conhecido também. Não sei se era o Minotauro. Era alguém assim, que ela tava trocando ideia. E aí eu fui dar um abraço dela, ela falou, meu Deus do céu, cara, o que aconteceu com você? E eu falei, ócio do ofício, não sei o que lá. Pô, então, uma pessoa que, por mais que não tivesse muito o contato mínimo, é uma pessoa que a gente tinha admiração e referência, né? Então, o pouco contato que eu tive é uma pessoa iluminada, uma pessoa muito independente da magnitude dela, ela sempre solícita, sempre humilde, como eu posso falar. Essa é a minha impressão dela. O que ela deixou, né? Muito bom, cara. E você sabe como é que surgiu a ideia de fazer essa reportagem, cara? Se foi uma pauta... Cara, eu acho que partiu da como ideia... Como é que ela entrou em contato ali com o pessoal do shootbox? Não foi com a gente. Partiu Quem vai poder te falar um dia isso legal é o Marcelo Alonso, que o cara é uma enciclopédia. Mas, se eu não me engano, foi a BTT, através do Minotauro, que a levou. Uhum. Faz sentido, né? Porque eles eram do Rio também. Do ali Rio, exato. A Globo também é baseada no Rio. Mas vocês também apareceram na reportagem, então, né, Então, cara? Lógico, porque não tinha como, né, cara? Sim. Ali era, porra, meu irmão. Eram as duas grandes potências do Pride, né? Era potência mundial as duas, meu irmão. Aquilo ali, nunca haverá rivalidade tão real e sincera como a nossa na época. Não haverá, esquece. Não tinha como deixar de fora, até porque eram duas equipes brasileiras que estavam se enfrentando no Japão e botando todo mundo para assistir, né, cara? E de qualidade de atletas, qualidade de tudo, uma coisa absurda, entendeu? Não tem como, cara. Ali. E havia o respeito mútuo. Ninguém tirava ninguém para pangaré. A gente sabia que cada um ia pegar uma encrenca, meu irmão, quando se enfrentasse. Então, todo mundo, quando falavam que ia lutar um contra o outro, o treinamento era em dobro. A questão da honra, a questão de não, porra, meu irmão, não posso pagar mico, meu irmão. Eu não posso me fuder. Com esses caras, não. Nem fudendo. Entendeu? O famoso nem fudendo. Então, era dessa maneira, cara. Esse espírito. Eu acho que de ambas as partes, entendeu? Então, mas, cara, eu imagino, você com certeza tem um impacto enorme no jiu-jitsu dos caras, né, cara? Como é que foi ensinar o Shogun, o próprio Shogun? Porque o jiu-jitsu que os caras como o Shogun e outros mostraram ali
Mas, assim, da shootbox, para mim, a referência de jiu-jitsu de qualidade naquela época era o Shogun. O cara lutou com Arona e, pô, fazendo guarda com Arona, saindo, Raspou, né? buscando Omoplata. finalização. Cara, mas se você vê o Vanderlei, cara, ele deu triângulo no Yoshida, defendeu o Ezequiel, defendeu o batistaca que o Arona tomou. Pô, se você vê o Ninja, a qualidade técnica com a luta do Zé Mário, o volume de jiu-jitsu, cara, os caras. Eu falava na época, cara, que a gente era os grandes representantes, lógico, implicando com os caras dando a catucada, mas do jiu-jitsu na época, porque a galera tava mostrando muito jiu-jitsu. E eles nunca foram contra o jiu-jitsu, cara. O meio ambiente, o environment, botou eles contra. Eles sempre foram fãs de jiu-jitsu, cara. Só que a galera não aceitava. Depois que eles pegaram um cara para conhecer da fonte ali, eu imagino que tenha sido diferente, né, cara? Não, porque, na verdade, eles nunca foram contra. Isso que eu tô te falando. Eles nunca foram contra o jiu-jitsu. Isso nunca foram. Isso eu posso falar. Se você entrevistar qualquer um da época, os caras sempre gostaram do esporte pra caralho. Só que a galera via eles como inimigo, porque os caras não tinham aquela figura do kimono. Entendeu? Mas coisa normal também da época, porque, pô, era muita rivalidade. Se via rivalidade em tudo, né, cara? E era o que alimentava, né?